Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar com a direção de Deus sobre o avivamento e a missão da igreja. Pois nós temos vivido um momento marcado pela falta de fé e a igreja só pode cumprir o seu chamado de resgatar almas para Jesus Cristo se tiver poder que vem do alto. O interessante, irmãos, que uma característica comum a todos os cristãos avivados é o compromisso com Cristo, com a grande missão dada por eles, que nem está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, glórias a Deus. Mas quem não crer será condenado. Ou seja, é importante que todo cristão tenha uma busca fervorosa pela unção que vem do alto, mas que possamos ter também esse fervor, essa vontade de buscar resgatar almas para Cristo Jesus, né? Que essa é a maior missão para a igreja do Senhor. Só que devemos, irmãos, vigiar e orar para que o desânimo, as distrações, as preocupações desta vida não tire a nossa atenção e faça a gente perder essa vontade de resgatar vidas para Cristo. Porque Jesus Cristo aqui na terra, a sua maior missão foi o quê? Ganhar almas, glórias a Deus. Se foi a missão de Jesus na terra, é a nossa missão também como discípulos e servos do Senhor. Hoje, irmãos, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para que a gente possa proclamar o reino de Deus, para que a gente possa proclamar o evangelho de Cristo. No dia de Pentecostes, né, onde todos foram cheios do Espírito Santo, os discípulos, depois do Pentecostes, pregaram sob a unção de Deus, sob a unção do Espírito Santo, expulsaram demônios e curaram enfermos. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que foram impactadas, tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Por exemplo, Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. E é importante, e há outros exemplos, né? Mas é importante que a igreja receba poder do alto para que a gente possa estar proclamando a mensagem de Deus, o evangelho de Cristo, até os confins da terra. E nós temos alguns exemplos de missões, alguns exemplos de evangelismo, por exemplo, missões locais. Nós não devemos pregar e anunciar Jesus somente dentro dos templos das igrejas. É sim importante que a gente anuncie Jesus nos bairros, nas casas, em visitas nos lares. Só que nós temos também missões assim regionais. O nosso país é um país imenso, nós temos várias cidades e municípios, ou seja, as cidades e municípios do Brasil são as nossas Judéias e Samarias, ou seja, nós devemos estar evangelizando além do nosso município, para que almas venham ser alcançadas em Cristo Jesus. Ou seja, depois de impactar com a mensagem de Jesus em Jerusalém, os discípulos levaram a mensagem do Senhor para muitos outros lugares. Temos ainda, amados irmãos, as missões transculturais, que excedem, que passam culturas, né? Você fazer missões em outros países. E o interessante é que as missões transculturais, elas cumprem a última etapa da missão da igreja, que é evangelizar até os confins da terra. Que nem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, olha só. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? Glórias a Deus. Ou seja, hoje, meus irmãos, aqui no nosso país, no Brasil, nós temos a liberdade constitucional para expressar a nossa fé e proclamar o evangelho a toda criatura, em todos os lugares, em todas as cidades, que a gente não abra mão desse privilégio que nós temos no Brasil de anunciar Jesus Cristo e que a gente possa orar para que a nossa nação, para que o nosso Brasil seja de fato uma nação que se renda a Jesus Cristo, glórias a Deus. Só que assim, vale ainda destacar, irmãos, que a gente começa a nossa missão, a gente começa a evangelizar, na minha opinião, dentro do nosso lar. Evangelizar para o cônjuge, evangelizar para os filhos e familiares. A gente começa a disseminar a mensagem de Jesus
dentro da nossa casa, primeiramente, para depois passar para os vizinhos, para os bairros, para as cidades e para os outros países. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. E a gente precisa, irmãos, para fazer missões, para evangelizar, é poder que vem do alto, revestimento e unção que vem de Deus, para que a nossa vida como missionário, como evangelista, seja conforme a vontade de Deus. Só que assim, nas igrejas é muito importante que essa vontade de fazer missões comece pelos pastores, pelos líderes, pelo corpo do ministério. Só que assim, muitos cristãos pensam que é responsabilidade somente de pastores, de missionários, fazer evangelizações. Pelo contrário, o ID do Senhor, ele é responsabilidade de toda a igreja, de todos os membros, ou seja, a evangelização de pecadores pertence a todos os salvos, ou seja, toda a igreja, todos os membros têm essa responsabilidade de nós evangelizarmos, glórias a Deus. E que a gente possa clamar nesses tempos assim de dificuldades, para que o Espírito Santo possa, para que o nosso Deus possa reavivar a sua obra em todo o mundo, que possamos orar que nem Abacuque orou em seu livro no capítulo 3, versículo 2, falando assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia, que a gente possa ter essa sede, essa vontade de anunciar Jesus no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso bairro, até os confins da terra. Só que assim, tem um contexto muito importante também, que é a evangelização pessoal, ou seja, é a obra de falar de Cristo aos perdidos de forma individualmente e levá-los à redenção, levá-los ao Salvador, para que essas almas possam se render a Jesus Cristo. E quais são os alvos, meus irmãos, do evangelismo pessoal? Eles são 3 alvos. O primeiro deles é salvar os perdidos. O segundo é restaurar os desviados. E o terceiro é a edificação dos crentes. O que a gente pode estar concluindo sobre esse tema maravilhoso, sobre o avivamento e a missão da igreja? Podemos dizer o seguinte, que os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. E eles têm amor pela obra de Deus e cooperam para a evangelização. O avivamento, irmãos, ele é crucial para levar o evangelho de Cristo até os confins da terra. E para nós cristãos, ganhar almas é a missão suprema de todo discípulo de Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. Agradecemos os amados irmãos por mais esta oportunidade. Nosso canal está à sua disposição. Se você gostou do propósito do nosso canal, dos projetos, curta, inscreva-se em nosso canal. Lá nós temos discussões e debates da palavra de Deus, estudos bíblicos, testemunhos, louvores, tudo para a glória de Deus. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e fiquem todos na paz de Jesus e um forte abraço.